Galera, depois de ler esse capítulo, eu fiquei com a impressão de que o mangá tá começando a caminhar em direção ao final da parte 2. Isso porque, considerando o final desse capítulo, parece que o Fujimoto finalmente vai explicar o passado da Ioro e a sua relação conturbada com o Chainsaw Man. Mas eu vou dar mais detalhes sobre isso ao longo desse vídeo, então fique comigo até o final. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 175 de Chainsaw Man. No capítulo passado, a Fumiko apareceu numa reunião para convencer os líderes do Japão a fazerem um contrato com o demônio da velhice que envolveria a morte de 10.000 crianças japonesas. Em contrapartida, o demônio da velhice seria devorado e apagado pelo Chainsaw Man sem oferecer resistência. Mas aí, o Chainsaw Man atrapalhou um pouquinho esse plano quando ele comeu o demônio da boca. Se você sempre me acompanha e curte os reviews semanais do mangá, já sabe, né? Clica no like desde agora. Mas se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, não esquece de caprichar no like e de se inscrever no canal. O capítulo começa com o figurante dando de cara com o Chainsaw Man. No caso, por conta de uma impossibilidade física, ele não teve a oportunidade de gritar, né? Mas pela cara dele, deu pra perceber que ele entrou em pânico e ele teve bom senso de sair correndo. Só que nem todos os figurantes tiveram esse bom senso. 3 homens tiveram a excelente ideia de atacar o Chainsaw Man com lanças. E o resultado, você já deve imaginar, né? Como o corpo do Potita é muito resistente, as lanças se partiram e os 3 sem noção perderam a cabeça. E quando os outros figurantes viram que o Potita decapitou os 3 caras, aí pernas pra que te quero, né? Acabou rapidinho a valentia dos figurantes. Enfim, galera, eu vou dar um pequeno spoiler do que acontece nesse capítulo. Desde já, eu já aviso que não tem nenhum diálogo. Tipo, absolutamente nada. Só tem imagens do início ao fim. Mas, gente, não vai embora por causa disso, né? Porque tem vários detalhes que eu vou explicar ao longo desse vídeo. No momento em que o Potita devorou o demônio da boca, eu já imaginava que teriam várias imagens sem diálogo, porque o Fujimoto gosta de fazer isso e ele faz isso muito bem. O Fujimoto consegue desenhar de uma forma muito expressiva sem recorrer a diálogos. Eu até achei que teria ao menos algum balãozinho com o pensamento de alguém, só que não teve nada. Mas eu achei isso uma experiência muito interessante, porque sempre quando eu leio os capítulos, eu imagino como vai ser no anime. E eu acho que o anime vai ter mais ou menos a mesma pegada do cinema mudo, sabe? Quem já teve a oportunidade de assistir, por exemplo, aos filmes Tempos Modernos do Charlie Chaplin ou O Artista, que é um filme mais recente, vai perceber que esse capítulo tem uma pegada parecida, porque por mais que não tenha nenhum diálogo, dá pra entender tudo o que acontece. E pela expressão dos personagens, a gente consegue até imaginar o que eles estão pensando. Isso eu achei super divertido no capítulo. Na contramão dos figurantes, surgiu o Katana Man e ele estava disposto a lutar com o Chainsaw Man. E olha que ele não foi o único destemido que apareceu. Mas antes de entrar nisso, aqui tem um detalhe. O Katana Man consegue se transformar em híbrido porque o gatilho para a transformação dele é tirar a sua mão. Só que eu acho que o Balen não consegue mais se transformar no lança-chamas porque o gatilho dele é puxar um dente. E como é que ele vai puxar um dente se ele tá sem a boca, né? Poxa vida, o Balen se fudeu. Eu fico muito triste com uma notícia dessas. Por outro lado, a Kiga vai se dar muito bem se não conseguirem tirar o demônio da boca de dentro do Chainsaw Man. Afinal, ela consegue controlar aqueles que estão famintos. Então, se demorar muito tempo para resolverem esse problema, ela vai conseguir controlar um exército de pessoas e talvez até de demônios famintos. O detalhe nessa história é que a Kiga é uma passa-fome, né? Então, eu imagino que ela também não vai ficar muito feliz se ficar muito tempo sem comer, porque ela ama tirar a barriga da miséria. Mudando um pouco de assunto, vale lembrar que a comunicação ainda existe no mundo e é possível se comunicar pela escrita, pela linguagem de sinais, código Morse, por sinal de fumaça e por aí vai.
pai. Só que sem a boca, a principal forma de comunicação, que é através da fala, já era. Por exemplo, no capítulo passado, a desgraçada da Fumiko ficou com um carão de idiota com o celular na mão, sem conseguir falar com seu superior da segurança pública. Alguém poderia até pensar, mas isso é simples de resolver, é só mandar um zap pra ele. Só que tem um pequeno problema, né? Não existia WhatsApp em 99. Eu acho que SMS até já existia. Mas se por acaso a Fumiko estava ligando para um telefone fixo, não tem como se comunicar por SMS. E nessa época, celulares não eram muito comuns. Como é possível se comunicar pela escrita, os caçadores da segurança pública conseguem entrar em contato com o demônio da velhice através do espelho. Possivelmente, eles repetiram aquele ritual de cortar os dedos e deram um novo comando para o demônio da velhice golpear novamente o Chainsaw Man. E no final das contas, acabou ocorrendo um ataque coordenado. Ao mesmo tempo em que as mãos do demônio da velhice saíram do espelho para atingir o Pochita, a Ioro realizou um ataque aéreo usando uma espada e o Katana Man também o atacou pelas costas. E para quem estava em dúvida se a Ioro seria doida o suficiente para enfrentar o Chainsaw Man com esse atual nível de poder, ela foi doida o suficiente para fazer isso. Só que o ataque acabou não surtindo muito efeito porque, como já era de se esperar, o Pochita tá totalmente sem freio. Quem passar perto dele tá lascado, pra não dizer outra coisa, né? Ele apagou vários conceitos, matou caçadores, civis e agora sobrou também pra Ioro, pro Katana Man e pro demônio da velhice que perderam as mãos. Na verdade, o Katana conseguiu ficar numa situação pior porque, além de ter perdido ambos os braços, ele ainda foi decapitado. Mano, é muito difícil se defender dos golpes do Chainsaw Man porque ele se movimenta numa velocidade impressionante. É sempre bom lembrar que decapitar um híbrido não é o suficiente para matá-lo, desde que ele consiga ingerir sangue. Lembrando que a segurança pública fez picadinho do corpo do Denji, mas ele conseguiu se recuperar. O lance é que no momento o Katana Man tá meio impossibilitado de ingerir sangue, já que ele tá sem a boca. Na verdade, não só ele, né? Mas todo mundo que precisa ingerir sangue para se regenerar tá passando por esse pequeno probleminha, né? A não ser que seja possível a regeneração pela transfusão de sangue, fato é que, enquanto não arrumarem um jeito de tirar o demônio da boca de dentro do Pochita, o Katana Man vai continuar no chão todo picotado. Contudo, no caso do Pochita, talvez a situação dele seja um pouquinho diferente. Principalmente os fãs que defendem a teoria de que ele é o demônio da vida, as tripas enroladas no pescoço dele, na verdade, podem ser o seu cordão umbilical. E de forma semelhante aos bebês, pode ser que, através do seu cordão umbilical, ele consiga se alimentar ou, quem sabe, até se regenerar. Um lance engraçado é que, como o Katana estava sem a cabeça, ele não viu a Ioro caída no chão e acabou tropeçando nela. E a espada que a Ioro usou para tentar cortar o Chainsaw Man acabou quebrando no momento do golpe. Pela expressão da Ioro, dá para perceber que ela estava muito incomodada com o corpo do Katana em cima dela. E ela teve uma dificuldade extra para tirá-lo de cima dela, que ela também perdeu o único braço que restava. A Ioro olhou com raiva para a cabeça decepada do Katana e chutou seu corpo para longe. Nessa hora, eu imagino que ela pensou: sai daqui, seu lixo! A Ioro se levantou e andou meio cambaleante na direção do Chainsaw Man. Um detalhe é que os braços ajudam no equilíbrio do corpo, né? Então, como a Ioro acabou de perder o segundo braço e ela tá ferida, é natural que ela ande meio cambaleante. Uma coisa muito interessante nesse capítulo é que a ausência de diálogo serviu para enfatizar o quão aterrorizante é estar na presença do Chainsaw Man. E esse painel deixa isso muito claro no momento em que a Ioro se ajoelha na frente do Chainsaw Man. E quando ele a olha de cima, dá pra sentir a aura de superioridade que ele emana, sabe? Agora, uma dúvida que eu fiquei foi: será que a Ioro se ajoelhou porque o joelho perdeu a força, já que ela tá meio fraca? Ou será que ela se ajoelhou como sinal de respeito, ou como se ela estivesse pedindo clemência pro Pochita? Eu tô suspeitando que é a segunda hipótese, porque logo em seguida, o Pochita anda até a Ioro, ela continua ajoelhada e com a cabeça baixa, até que ela levanta a cabeça e olha de uma forma muito intensa
pro Potita. E da forma como o capítulo termina, né, com riscos pretos na margem da página ao lado dos olhos da Ioro que estão em evidência, esses riscos dão a entender que teremos um flashback da Ioro no próximo capítulo. Como ela estava olhando pro Chainsaw Man, o meu palpite é que seja algo relacionado com o embate que eles tiveram no passado, em que a Ioro acabou se enfraquecendo porque teve partes do corpo devoradas pelo Chainsaw Man. E eu imagino que pode ter sido nessa mesma ocasião em que ele devorou o demônio das armas nucleares e gerou aquele sentimento de vingança na Ioro. E também tem um outro detalhe. Na parte 1, a Makima já havia comentado que estava ocorrendo a luta do Potita contra os demônios das armas e os Cavaleiros do Apocalipse, quando ele simplesmente sumiu do campo de batalha. E tem uma teoria que eu ando pensando há muito tempo, mas eu nunca comentei com vocês. Vocês lembram que quando o Denji encontrou o Potita pela primeira vez, ele estava bem ferido? Então, eu desconfio que ele estava ferido por causa dessa batalha que teve contra os demônios das armas e os Cavaleiros do Apocalipse. Um outro ponto que me faz acreditar nessa teoria é que nessa batalha, a Makima falou que o Chainsaw Man estava à beira da morte e com uma aparência completamente diferente. Eu imagino que a aparência que a Makima está se referindo é o Potita. Eu acredito que, de alguma forma, ele conseguiu fugir do inferno e deu a sorte de conhecer o Denji. Mas enfim, na sua opinião, qual flashback será mostrado no próximo capítulo? Comenta aí. Quando eu percebi que vai rolar um flashback e que ele pode trazer respostas que estamos esperando há muito tempo, me bateu um negócio de que o mangá pode estar começando a caminhar em direção ao final da parte 2. Em primeiro lugar, gente, sem desespero. Isso é um palpite meu, ok? E mesmo que a parte 2 esteja começando a caminhar pro final, eu imagino que ainda vão ter pelo menos mais uns 30 capítulos pela frente. Essa minha desconfiança surgiu porque quando o Fujimoto começou a dar respostas na parte 1, não demorou muito e ela acabou. Mas e quando acabar a parte 2, será o final do mangá? Eu acredito que não, por dois motivos. A parte 2 se chama parte 2 e não parte final. E 2, como o Fujimoto é muito fã de cinema, eu acho que ele vai querer que Chainsaw Man seja uma trilogia. De qualquer forma, fiquem calmos. Eu não imagino que a parte 2 termine esse ano, mas pode ser que acabe no primeiro semestre do ano que vem. Será que esse meu palpite faz sentido ou será que eu tenho que parar de ouvir as vozes da minha cabeça? Comenta aí. Galera, semana que vem teremos uma pausa no mangá e se você curtiu o vídeo, eu te peço para clicar no like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. E também vale a pena ativar as notificações para que você seja avisado assim que sair o próximo review. Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Até breve!